Olá pessoal, Eric DK, analista político. Vamos para o nosso programa semanal, o Bullets na Semana. Programa em que a gente faz um resumo sobre o que aconteceu nesta última semana dentro do campo político e também dentro do campo da economia e da Bolsa de Valores. E no segundo momento, a gente também projeta o que vocês têm que ficar de olho aí para essa próxima semana que começa. E para o bate-papo de hoje, nós estamos com o economista Luciano Sobral, ele é economista-chefe da Neo Investimentos, e é ele que vai trazer um pouco para a gente do que ele viu nessa última semana no campo da economia e também com relação à Bolsa de Valores. Seja bem-vindo, Luciano. Oi, Eric, obrigado pelo convite, um prazer participar. Antes da gente começar, Luciano, fala um pouco para a turma aí, um pouco do seu background e como é que você está atuando no dia de hoje. Tá certo. Bom, eu trabalho no mercado financeiro desde 2001, passando aí por banco grande, gestora pequena, gestora agora não tão pequena. Já fiz bastante coisa no mercado, já fui gestor de fundo, já fui economista, estrategista. Hoje eu sou economista-chefe da Neo Investimentos, que é uma gestora aqui em São Paulo que tem mais ou menos 5 bilhões e meio de reais sob gestão, aí dividido entre fundo multimercado, que é o principal foco do meu trabalho. A gente também tem fundos de ações e private equity. Eu tento ajudar com o cenário econômico e político para as decisões de alocação de dinheiro desses fundos. Legal. Então, vamos para os bullets. Quais são os seus 3 bullets referente aí à última semana? Bom, a semana foi bem agitada do ponto de vista dos mercados. Vou destacar 3 acontecimentos aí que fizeram os preços se mexerem. Primeiro que na terça passada o Banco Central publicou a ata da última reunião de política monetária. Essa ata é um documento que ele solta uma semana depois da decisão de juros. Ele explica com um pouco mais de detalhes quais foram as motivações dele, o que mudou no cenário para ele tomar a decisão. A gente já sabia que os juros tinham subido em 1 ponto percentual na semana passada. A gente também já sabia que na próxima reunião provavelmente ele vai subir mais 1 ponto percentual os juros. O que a gente não sabia ou não tinha tão claro é a intenção dele de continuar subindo esses juros, provavelmente entrando em 2022, até que a inflação do ano que vem baixe um pouco, de acordo com a expectativa do mercado e dele próprio, do Banco Central, e se aproxime da meta. A meta de inflação para o ano que vem é 3,5%. Essas expectativas de inflação estão rodando aí entre 3,7% e até um pouco acima de 4%. Isso é alto para o padrão que o Banco Central julga aceitável, e ele está dizendo que vai ser talvez até um pouco mais duro do que o mercado achava, levar esse juro no começo do ano que vem para possivelmente acima de 9%, não com baixa probabilidade, mais perto de 10%. Então, a gente teve essa notícia na terça passada. O outro bullet... Mas, Luciano, antes de a gente avançar, quais são as suas previsões para a taxa Selic para esse final do ano? Você tem seguido aí essa tendência? Você acha que vai ficar nesses 9%? E um outro ponto, você falou de projeções aí da inflação para o próximo ano. Você também concorda com essas projeções ou você acha que ainda tem alguns fatores que a gente não está enxergando que podem impactar ainda mais a questão da inflação? Vamos lá. Para os juros, eu acho que daqui até o final do ano está tudo mais ou menos definido, né? O Banco Central já definiu que vai seguir subindo a esse passo de 1 ponto por reunião. Tem mais 2 reuniões até o final do ano, então é questão de matemática, né? A gente está em 6,25 agora e deve terminar o ano em 8,25. Parece difícil que mude alguma coisa daqui até o final do ano para qualquer coisa ser diferente disso. Para o ano que vem, a gente acha que ele para perto de 9%, por achar que essas pressões de inflação que estão fazendo com que ele tenha que se mexer muito rápido agora, né? Está subindo o preço de todo lado, tem alta de commodities, tem falta de insumo na indústria, tem os serviços voltando depois da pandemia e reajustando preços. A gente acha que esse é um processo temporário, que até meados do ano que vem ele vai se dissipar e a gente volta a uma normalidade, né? Então, e como teve muito preço que subiu muito na economia este ano, teve alta de 30% de gasolina, teve alta muito forte de energia elétrica, alta muito forte de alimentos. Esses são itens dentro da inflação que eles tendem a
a voltar para uma média, né? Não tem por que esperar que um ano de inflação alta nisso leve a outro ano seguido de inflação muito alta, talvez justo o contrário. A gente concorda com essa avaliação aí do Banco Central que a inflação vai cair bastante ano que vem. Acho que bastante, talvez não a ponto dela chegar no 3,5% que o Banco Central está perseguindo, mas ela indo para perto de 4%, a nossa projeção oficial, entre aspas, é 3,8%, acho que já está bom o bastante para esse processo. À medida que isso ficar mais claro, ele poderia parar de subir os juros. Mas tem muita água para rolar e a gente tem sido surpreendido muito rapidamente, de forma muito forte com os números que vão saindo, né? O mercado tem revisado inflação praticamente sem parar desde o começo do ano. Basta lembrar que no começo do ano essa inflação de 2021, que vai acabar perto de 9%, era projetada pela gente, pelo Banco Central, abaixo de 4%. Então, tem aí um movimento dos preços muito atípico, muito diferente do que a gente imaginava, que é muito difícil da gente saber ao certo exatamente quando que ele para e começa a entrar num regime mais perto da normalidade. Deixa eu colocar duas peças nesse puzzle da inflação, que eu acho que são duas peças sensíveis, que a gente deve ter aí repercussão justamente nesse ponto. Quando você se coloca essa projeção do ano que vem para 3,5 até 3,7 de inflação, em perspectiva de baixa de inflação, está se considerando o cenário também, Luciano, da questão do risco hídrico? Esse é um ponto. Um outro ponto é com relação ao dólar. A gente tradicionalmente temos uma certa volatilidade, normalmente uma volatilidade para cima no dólar, em anos eleitorais. E ano que vem é um ano eleitoral, e sempre que tem muita especulação em torno de quem pode ser o vencedor, isso também tem impacto na questão do dólar, e o dólar tem impacto naturalmente aí na questão da inflação, principalmente na questão dos combustíveis. Então, trazendo para você essas duas peças, a peça do risco hídrico e a peça do dólar barra eleições, barra inflação, barra combustíveis. Quando a gente olha essa projeção para o ano que vem, já está inserido nisso essas peças? A resposta curta é sim, a gente leva em conta todos esses fatores, né? A gente projeta inflação não no item a item, mas a gente quebra lá os componentes da inflação em vários grupos, a gente projeta uma trajetória particular para cada um deles, e esse 3,7, 3,8 é o resultado dessas várias inflações diferentes entre os itens. Para falar do risco hídrico, o risco hídrico não me preocupa tanto para o ano que vem, porque a gente acha que ele vai ficar contido neste ano. O que quer dizer com isso? O efeito na tarifa já está dado, né? O governo correu para criar uma nova bandeira tarifária, aquela de emergência hídrica. Isso deu uma pancada já na tarifa residencial para este ano. E assumindo que a gente não tenha um outro ano, uma outra temporada de chuva tão atípica quanto foi a de 2021, a gente vai caminhar aí ao longo de 2022 para uma certa normalidade. Não estou dizendo que o preço da energia vai despencar, mas do ponto de vista da tarifa do consumidor, só da gente tirar esse efeito da bandeira de emergência hídrica e voltar para o regime de bandeira anterior, né, que aí tem aquelas cores de verde até vermelho, mesmo se a gente botar no pior cenário anterior, que era a bandeira vermelha, a gente tem aí uma queda importante contratada para a tarifa de energia do ano que vem. Aí isso tem que combinar a bandeira com o reajuste que as distribuidoras dão anualmente. Se você somar tudo isso, a gente deve chegar num reajuste de energia do ano que vem pequenininho. Eu acho que o risco nessa direção, se a gente assumir que o que a gente está vendo de previsão de chuva agora para o começo da temporada úmida, né? Agora no Brasil começa a chover em outubro, isso vai mais ou menos até abril. As previsões de chuva que a gente está vendo para outubro, agora para o começo dessa temporada, são muito boas, né? Então dá uma indicação que isso, combinado com as medidas que o governo já tomou, de religar muita usina térmica, de tentar conter um pouco a demanda, isso vai fazer com que os reservatórios encham relativamente rápido, e pode ser que a gente se livre dessa bandeira aí de emergência hídrica até antes de abril, que é onde está marcada para ela expirar, né? Então, para resumir a história da eletricidade, não parece ser um grande problema, vai ser, na verdade, provavelmente uma fonte de alívio para a inflação do ano que vem. O tema do câmbio e tudo que é ligado a câmbio, você citou aí corretamente, sobretudo
combustíveis, mas isso também pega alimentos industrializados, enfim, tudo que tem insumo importado, é mais preocupante porque o câmbio é muito difícil de prever, como você também falou, em anos de eleição, o comportamento do câmbio costuma ser bem volátil. O que a gente tem de consolo, entre aspas, é que o câmbio já está bastante desvalorizado com relação a qualquer fundamento, né? Se a gente faz conta aí, tenta projetar o câmbio por conta de risco Brasil, preço de commodities e outros fatores, diferencial de juros, etc., o câmbio deveria estar bem abaixo de 5, né? E a gente está vendo aí o câmbio já a 5,40, esse câmbio a 5,40 já está, de alguma maneira, incorporado nos preços. Então, não vou dizer que não é possível que ele suba mais, mas o câmbio precificado a 5,40, na minha cabeça, já aguenta bastante desaforo. Já é um câmbio que está ajustado para um cenário eleitoral ruim, ajustado para um cenário fiscal também ruim. Então, para ele piorar desse ponto que a gente está, precisa ter mais notícia ruim. Acho que já tem bastante notícia ruim incorporada, então sempre pode piorar, né, como diz o presidente, mas pode ser também que melhore. Então, acho que tem risco aí para os dois lados. Eu não vejo com tanta clareza o câmbio claramente atrapalhando a inflação. Pode ser até que ele ajude no ano que vem. A gente está assumindo que ele fica parado do final do ano, deste ano até o final do ano que vem, mas, de fato, pode acontecer coisas para um lado ou para o outro. Eu só não vejo o cenário ruim como mais provável nesse caso. Legal. Vamos então para o segundo bullet da semana. O segundo bullet da semana vou pular a ordem aqui que eu tinha escrito, mas enfim, não é um evento que aconteceu específico desta semana, mas são vários mini eventos que vão pipocando pelo mundo ao longo dos últimos meses. Eles são todos na mesma direção, e na direção de preços mais altos em várias cadeias, em vários tipos de produtos, e todos levando a esse sentimento de que a inflação no mundo está subindo e que os produtos, sobretudo industrializados, estão ficando mais escassos, né? Então, esta semana a gente acompanhou mais notícias de preço de carvão subindo na China, o governo tentando mandar as mineradoras tirarem mais carvão mais rápido para não ter que parar indústria. A China ainda depende muito de queimar carvão para gerar energia, ainda é um parque energético bem atrasado. Na Europa, os preços de gás natural, que são o principal combustível para a geração de eletricidade, dispararam. Aí tem um monte de problema pontual. Eles tiveram um verão mais quente do que o esperado por lá, que acabou consumindo mais energia. Tem algum problema de suprimento da Rússia. Por conta dessas disrupções aí de energia, o preço do petróleo está subindo mais rápido do que estava até agora este ano, e somando a isso a gente tem um monte de outras notícias de fábrica que parou por falta de insumo, fábrica que está parada por conta de Covid no sudeste da Ásia e está com a produção reduzida. Então, tudo apontando aí para um mal-estar geral de preço de insumo que teme-se que vai chegar no consumidor. Aqui no Brasil isso já é bem claro, né? A gente está com preços industrializados pressionados desde o começo do ano, mas isso tem se disseminado pelo mundo e com relação ao que a gente esperava há alguns meses, isso já é uma coisa que está no noticiário há algum tempo. A esta altura do ano, já passado aí 1 ano e meio da pandemia, a gente esperaria que essas restrições estivessem se aliviando, e o contrário, elas estão até se mantendo ou piorando. Isso é um sinal bem ruim aí para inflação global e para a atividade econômica global, né? A gente está vivendo aí não vou dizer que é um surto de estagflação, né? Mistura de crescimento econômico baixo ou negativo com inflação, mas fica essa sensação. Eu acho que ela é temporária, mas ela é bem incômoda enquanto ela não se resolve. Muito bom. Vamos então para o terceiro bullet da semana. Bom, e o último já é pondo o pé aí no seu mundo de Brasília, é o ponto que as coisas da economia e da política se confundem, mas as notícias que apareceram esta semana na direção de resolver. O governo tem, do ponto de vista da economia, tem 3 grandes problemas para resolver daqui até o final do ano, né? Eles precisam dar um jeito na conta dos precatórios que entra no orçamento do ano que vem, decidir se eles vão pagar, se eles vão tirar do teto de gastos, se isso vai ser parcelado. Eles precisam, isso é uma demanda política fortíssima, imagino que
permeia aí todo o sistema político, de aumentar as transferências para as famílias de baixa renda, seja via aumento do Bolsa Família, criação de um novo programa, ou dando Vale Gás, como foi aprovado na Câmara esta semana, e precisa se resolver a reforma do imposto de renda, que agora está parada no Senado, né? A combinação desses três fatores tem levado o mercado a ficar bem preocupado com o rumo do orçamento do ano que vem, que a gente soube do orçamento no final de agosto, mas a gente também, desde que o orçamento foi publicado, a gente soube que os números que estão lá são bem difíceis de serem concretizados, tem muita premissa pouco realista de gasto, e muito gasto que a gente sabe que vai aumentar necessariamente. E com isso o mercado está bem perdido quanto à sinalização de política fiscal para o ano que vem, tanto porque a gente não sabe direito quanto vai ser o gasto do governo no ano que vem, quanto porque a gente também não sabe que fim vão levar as regras fiscais, né? O que a gente ouve é o governo e o Congresso tentando de qualquer jeito dar a volta no teto de gastos, dar a volta na lei de responsabilidade fiscal, então isso aumenta, no geral, a percepção de risco, sobretudo do investidor de renda fixa, mas isso está no ponto que acaba vazando para todos os mercados, né? Então, a cada notícia de Brasília que pisca nos serviços aí, a gente fica mais preocupado, o mercado piora e a gente não está vendo aí uma solução satisfatória para esse imbróglio todo. Parece que durante outubro alguma coisa vai ter que ser resolvida para o bem ou para o mal, a gente fica aí nesse compasso de espera, mas sem muita esperança de que tenha uma solução boa. Acho que as melhores soluções já foram descartadas, a gente está no segundo melhor, terceiro melhor, quarto melhor, e daí para baixo, e enfim, o que a gente ouviu esta semana não deixou a gente mais tranquilo, justo o contrário, a gente vai entrar na próxima semana mais preocupado do que a gente estava anteriormente. É isso aí, o Luciano deixou a bola quicando e eu vou então para os meus 3 bullets da semana no campo da política e vou começar pela essa questão da PEC dos precatórios que ele trouxe e trazendo um panorama ainda mais complicado, Luciano. Você falou que a turma está meio confusa para que lado que vai as questões fiscais. Nas últimas horas, da semana passada, de sexta-feira, foi inserido um outro ingrediente, que é o ingrediente de se expandir aí, se renovar o auxílio emergencial. E aí o interessante, que aí para deixar mais confuso ainda os analistas, é o seguinte: essa renovação do auxílio emergencial seria inserida na PEC dos precatórios. E aí qual é a confusão? Porque a PEC dos precatórios está sendo colocada justamente para abrir espaço para reestruturar o Bolsa Família. Então, uma vez avançando a PEC, agora nesse novo cenário, vai se ter a reestruturação do Bolsa Família e vai se ter a renovação do auxílio emergencial. E é aí que as peças ficam desencaixadas, porque justamente a reestruturação do Bolsa Família veio para substituir o auxílio emergencial. Então, para que as duas coisas vão andar juntas? Qual o objetivo disso agora, dessas duas coisas andarem juntas? E aí tem uma peça-chave para quem está nos acompanhando. Essa ideia de renovar o auxílio emergencial, inserir essa regra na PEC, ainda divide o time do Paulo Guedes, ainda divide o time da economia. Mas tem uma peça-chave nisso aí. A gente está falando de uma PEC. E quando a gente fala de uma PEC, é uma proposta que não vai para sanção nem veto do presidente. Ou seja, a palavra final é do Congresso. Se o Congresso quiser andar com essas duas frentes, ele vai andar, então, com essas duas frentes, independentemente se o Paulo Guedes quiser ou não, porque depois o governo não tem o poder de veto. Então, ficou esse ingrediente da renovação do auxílio emergencial até abril, é um novo ingrediente, acho que traz ainda mais incerteza do que pode acontecer durante essa tramitação dessa proposta, que hoje está aqui numa comissão especial da Câmara dos Deputados, há aí umas 2, 3 semanas ainda de debate, mas o foco, eu acho que está sim, o foco do investidor tem que estar sim nessa proposta, porque além dessas questões que a gente está falando de reestruturação do Bolsa Família, agora renovação do auxílio emergencial, tem o fator alteração do teto de gastos. Pode ser que a turma altere o teto de gastos justamente para ter mais espaço dentro do orçamento em 2022 para mais gastos em questões sociais, para mais gastos em questões de infraestrutura, que normalmente são 2 trunfos que os políticos usam em ano eleitoral para depois tentarem ser reeleitos. Nesse aspecto, fiquem de olho no avançar dessa PEC, porque aí sim
tem muito, muito pano para manga para trazer volatilidades. E dentro desse contexto todo, ficou engraçado também, Luciano, a gente está falando da PEC dos precatórios para tentar achar espaço para reestruturar o Bolsa Família. Ok. Só que no meio do caminho, o governo foi e aumentou o IOF para justificar o seguinte: a gente vai aumentar o ticket médio do Bolsa Família até o final do ano, porque o auxílio emergencial pode ser que não avance. Então, já tem três peças soltas. A peça solta do aumento do IOF, por que foi necessário, então, o aumento do IOF? Tendo em vista que agora a solução é essa PEC, onde vai ser inserida a renovação do auxílio emergencial e onde está prevista a reestruturação do Bolsa Família. Está um cenário cada vez mais confuso, está um cenário cada vez mais que é necessário ser acompanhado, porque aí, como eu disse para vocês, é um grande foco de potencial volatilidade. E aí, agora olhando um segundo bullet que eu trago para vocês, que é a questão da reforma tributária do imposto de renda. Dentro desse contexto de que é necessário espaço no orçamento, recurso para se reforçar os programas sociais, o Paulo Guedes tentou carimbar da seguinte forma essa proposta da reforma tributária do imposto de renda. Se não se avançar com essa proposta, não vai ter recurso para a reestruturação do Bolsa Família. Se espera uma arrecadação ali com a taxação dos dividendos para, então, reestruturar o Bolsa Família. Então, ele colou isso. Nos primeiros 2 dias, teve um efeito aqui dentro do Congresso, porque a turma do Congresso entendeu de que se eles não avançassem com a reforma tributária do imposto de renda, eles poderiam ficar também com esse carimbo de que, em razão disso, não houve, então, um fortalecimento dos programas sociais. Só que caiu a ficha da turma aqui, Luciano. A turma parou e começou a pensar, olha só, Paulo Guedes está dizendo que para fortalecer o Bolsa Família é preciso da reforma tributária do imposto de renda. Só que ele também está dizendo que para reestruturar o Bolsa Família é preciso da PEC dos precatórios. Mas, afinal, qual é a proposta que vai financiar a reestruturação do Bolsa Família? E aí caiu a ficha aqui da turma, e a turma voltou, então, a postergar o debate da reforma tributária, porque a reforma tributária do imposto de renda é um tema ainda muito truncado dentro do Senado, não é um tema ainda que a gente tenha previsão de conclusão de votação. O que foi dito na semana passada é que o relator vai tentar apresentar uma proposta, um relatório, no final de outubro, no final deste mês, no início de novembro. Mas como vai haver ainda muitas alterações nesse texto, depois de passar por a comissão no Senado, depois de passar pelo plenário do Senado, ela ainda volta para a Câmara. E aí fica uma grande dúvida: será que vai dar tempo de votar essa reforma tributária até o final do ano? Esse é o nosso segundo bullet. O terceiro bullet que eu trago para vocês é com relação à reforma administrativa. A reforma administrativa vinha ganhando tração aqui dentro da Câmara dos Deputados. A reforma administrativa passou por 2 comissões até chegar no plenário, só que parece que começou a entrar água nesse navio, porque havia uma expectativa de debate dessa proposta no plenário da Câmara na semana passada, e não houve esse debate, e não há mais previsão de quando essa proposta vai voltar para a ordem do dia, para a pauta aqui da Câmara. E aí é um ponto importante, porque um dos argumentos que estão sendo colocados para não votar essa reforma administrativa é por causa do calendário eleitoral. Os políticos aqui, os deputados, começaram a reclamar de que falam, olha, é reforma, vai mexer com alguns benefícios, vai mexer com algumas categorias, vamos deixar isso para um outro momento. Então, a gente percebe que a gente entrou em outubro já com essa pressão do calendário eleitoral impactando aí a agenda de reformas. Então, com relação à reforma administrativa, as coisas estão indo cada vez mais de lado. E um quarto bullet que eu trago, o terceiro bullet que eu trago para vocês é a questão do ICMS. A questão do ICMS mexeu muito no começo da semana com as ações da Petrobras, porque houve uma leitura ali de algumas movimentações por parte do governo que ia se mudar as regras no meio do caminho com relação a essa questão dos combustíveis. O presidente da Câmara, alçado ali pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, veio a público e disse num evento lá em Alagoas, no começo da semana passada, que ia resolver isso, que ia colocar em votação uma proposta que fixa o valor do ICMS, então, dessa forma, ia ter um impacto menor nos combustíveis. Essas declarações foram feitas em Alagoas, reduto eleitoral do presidente da Câmara, mas quando ele voltou para Brasília no dia seguinte, conversou com lideranças aqui da Câmara, ele viu que isso é muito mais complicado
do que um simples discurso de palanque. Então, está se tentando construir algum caminho, alguma forma para se mexer no ICMS, para justamente tentar controlar essa questão do valor dos combustíveis, mas isso também não está definido qual vai ser o melhor caminho, não há uma data, não há previsão de quando, como isso vai ser concluído. Está no radar dos investidores, porque mexe diretamente aí com as questões que envolvem a Petrobras, mas o que a gente tem de informação aqui, pelo que a gente vem acompanhando dos cenários, nessa questão do ICMS é uma questão ainda muito em aberta, ainda não está definitiva. E para finalizar, eu vou explorar aqui um quarto bullet, que não estava combinado, mas que é muito importante, estava no radar dos investidores, é a questão da desoneração da folha. A gente viu aqui dentro da Câmara também o avançar dessa proposta nas comissões, só que tinha um ponto-chave na questão da desoneração da folha. Desoneração da folha que atinge 17 setores que vão perder esse benefício agora no final do ano e pediam para que o benefício da desoneração da folha fosse estendido até 2026. Só que a peça-chave era o seguinte: a turma aqui da Câmara avançou com a proposta nas comissões, mas nela não está prevista nenhuma contrapartida. Está previsto apenas o desembolso que o governo vai ter que ter com a desoneração da folha. E esse desembolso é de cerca de 10 bilhões. Aí o Paulo Guedes bateu na mesa e falou: poxa, gente, 10 bilhões vocês vão compensar como isso? Aí, da onde vocês vão tirar dinheiro para compensar essa desoneração da folha? E aí não se avançou na última semana no entendimento. Dentro desse debate da desoneração da folha, quando se fala em compensação, sempre se fala também na recriação da CPMF ou criação de um outro imposto. Esse é um tema tabu dentro do Congresso, então a chance disso avançar reduziu bastante, mas vale ficar no radar, porque existe pressão ainda, e se essa proposta avançar, que eu acho que agora ficou mais difícil, mas se avançar, ela vai ter impacto no orçamento, e é um impacto que ainda não se prevê de onde vêm as compensações. Bem, eu estendi, eu trouxe mais de 3, eu trouxe 4 bullets, porque a semana foi bem agitada, a semana teve muita informação, teve muito impacto da política no mercado financeiro, mas eu volto para você, Luciano. O que a gente então tem que olhar para a semana que começa a partir de amanhã e que o investidor tem que ficar atento? Bom, primeiro é o seu mundo aí, né? De fato, o que tem saído dessas discussões de reforma de imposto de renda, da PEC dos precatórios e principalmente do pagamento de auxílio emergencial ou Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, não sei que fim que vão querer dar para essa história. Isso tem mexido substancialmente os mercados e vai continuar mexendo até a gente chegar numa solução boa ou ruim, né? O mercado precisa atribuir um preço aí ao aumento do risco fiscal. Por enquanto, a gente não sabe se esse risco fiscal é 8 ou 80 e o mercado fica oscilando em torno disso, mas, de novo, como eu falei no começo, não parece aí ter alternativa muito boa. Cabe a gente ver qual que vai ser o equilíbrio aí que o Congresso vai chegar com o governo para essa saída e quanto isso vai mexer com o mercado. Segundo, na sexta-feira, o IBGE publica aí a inflação oficial do mês. O mercado tem prestado bastante atenção nesses dados de inflação, porque, sobretudo, eles têm surpreendido para cima há bastante tempo. A gente está nessa dinâmica de o dado surpreende, o mercado revisa para cima, o Banco Central tem que subir mais juro há algum tempo. Essa é uma inflação de setembro, o mercado já está esperando um número bem alto, perto aí de 1,20% no mês. Essa é a inflação que vai refletir a pancada que eu mencionei nas tarifas de energia, tem mais alta em combustível, tem mais alta em alimentos, enfim, é um número que o mercado está olhando bem de perto para tentar saber aí até onde vão essas pressões de inflação que a gente achava que eram temporárias. Acho que elas continuam sendo temporárias, mas elas têm demorado mais para se dissipar do que a gente imaginava. E, por fim, a gente tem muitos dados de atividade econômica, tanto aqui no Brasil, com os dados do IBGE de agosto, né, dados de comércio, serviços e indústria, quanto nos Estados Unidos, sobretudo na sexta, como de costume, na primeira sexta do mês, é quando eles divulgam o relatório de emprego lá. Aqui no Brasil, eu acho que a importância na direção da gente ter uma ideia de como a economia está rodando
neste segundo semestre. Acho que o mercado teve uma decepção aí com o PIB do segundo trimestre e aparentemente nesse terceiro trimestre as coisas estão andando também meio de lado. Falta insumo para a indústria podia estar crescendo mais, não está crescendo porque não tem como produzir. Essa reabertura está tirando demanda de bens e jogando para serviços, então as vendas no varejo já não estão tão bem como estavam no primeiro semestre ou no ano passado. O saldo disso é que a gente deve ver aí um crescimento de PIB. Isso já foi revisado, na verdade, a gente está com um número mais perto de 5%. 3 meses atrás, achava-se que o crescimento deste ano podia ser mais perto de 6%. A dúvida é se 5% aí não vira um negócio ainda mais baixo este ano. E nos Estados Unidos, o fundamental lá é avaliar o quanto essa recuperação da economia vai levar o Banco Central a se mexer mais rápido, né? Eles já deram mostras de que vão não subir os juros, mas reduzir o ritmo de compra de títulos. Isso é algo que afeta muito diretamente o mercado, em termos bem grosseiros. Quanto menos o Banco Central compra de títulos do Tesouro, mais sobra para o mercado comprar. Quanto mais o mercado compra, menos sobra para comprar outros ativos, e aí o preço desses ativos reflete isso. Então, é um número que costuma ser bem importante, agora está particularmente mais importante por conta dessa saída da pandemia, né? Tem muita vaga em aberto nos Estados Unidos. Na verdade, o problema lá do emprego tem sido mais em achar gente para preencher essas vagas, sobretudo de baixa de remuneração, do que oferecer vagas em si. Agora, em setembro, teve um monte de benefício de seguro-desemprego que expirou nos estados, então espera-se que as pessoas passem a procurar emprego mais ativamente, ou sejam menos seletivas aí na hora de aceitar as ofertas. Então, a expectativa de uma criação de empregos bem robusta aí na direção de recuperar o que foi perdido na pandemia. Acho que do lado da economia são esses 3 pontos, né? Legal, você bateu num ponto interessante, que é essa questão do emprego nos Estados Unidos, e semana passada a gente teve uma foto também positiva aqui no Brasil com relação à questão do desemprego. Qual foi a sua avaliação sobre os novos números nessa questão de desempregados? E, Luciano, qual a sua expectativa aí para os próximos meses? Você acha que a foto da semana passada, uma foto positiva, é uma tendência para os próximos meses ou não? No caso do emprego, parece que sim, né? Emprego, a gente está passando por um período bem difícil de avaliar, porque os dados não conversam entre si, não conversam nem com eles mesmos no passado. O dado de emprego formal, que é o que o Ministério da Economia publica, ele teve uma mudança grande de metodologia, então é difícil comparar o que está saindo agora com o passado. O dado do IBGE, durante a pandemia, a pesquisa de emprego foi feita via telefone, isso perde muita qualidade da pesquisa. Agora, em julho, eles voltaram a fazer entrevista presencial, então os números estão mais coerentes com o dado de emprego formal. Mas, de fato, de qualquer jeito que você olhe o mercado de trabalho, parece que os empregos estão voltando aí num ritmo até bem razoável, agora sabendo que a pandemia está passando. A gente está vendo essa volta do emprego formal, pelo dado do Ministério da Economia, ela já foi completa, né? A gente já tem um estoque de emprego formal hoje maior do que tinha no pré-pandemia, se a gente achar que o dado está 100% correto. O que o dado do IBGE está mostrando é que essa recuperação também está se dando no mercado informal, que é um mercado que depende, de fato, mais das pessoas saírem na rua para fazer o seu trabalho aí não registrado em carteira, né? Como eu vi essa semana, o Maracanã vai reabrir, então o cara que vai vender bandeira, camiseta, churrasquinho na porta do Maracanã vai conseguir voltar a trabalhar. Isso começa a aparecer nas estatísticas de emprego. Como isso é atrasado com relação ao resto da economia, né? A economia, os outros indicadores andam geralmente antes do emprego. A gente viu um período bom aí para a economia no primeiro semestre, e dá para imaginar que daqui até o final do ano a gente vai ver esses dados de criação de emprego na direção que a gente viu esta semana, de desemprego caindo, de mais vagas sendo criadas e da outra maneira de olhar, mais gente saindo aí da desocupação e passando a receber algum dinheiro pelo trabalho. Legal, e tem o fator da reabertura também econômica, que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Indo para o nosso bullet, então, da próxima semana, o que a gente tem que ficar de olho? O presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, Arthur Lira,
sinalizou na semana passada que os debates em torno do ICMS vão continuar nessa semana que começa, então há uma expectativa aí de se chegar a uma solução. O governo já tinha encaminhado aqui uma proposta no começo do ano, logo quando ele teve aquela pressão dos caminhoneiros para fazer uma paralisação, e aí tinha aquele fator do diesel, e o governo ali reagiu enviando uma proposta aqui para o Congresso. O fato é que existe hoje várias teses para serem debatidas e pode ser que tenha algum avanço na semana que vem, tendo em vista que essa é uma agenda que entrou aqui em Brasília, esse fator aí ICMS barra preço dos combustíveis que está cada vez mais alto. Então, vale a pena ficar de olho nisso. Um outro ponto é um ponto também com relação a essa questão das reformas. A gente sempre está monitorando a reforma do imposto de renda, como eu disse para vocês, é algo que está ficando lateral aqui, mas podem ter novas investidas aí por parte do governo para tentar dar celeridade. Vale a pena a gente acompanhar. E no mais, eu acho que esses são os principais cenários da última semana, eu acho que são os principais cenários da próxima semana. A gente esteve aqui com o Luciano Sobral, economista-chefe da ANEEL Investimentos. Luciano, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelos seus cenários. E deixo aqui você para as declarações finais. Obrigado pelo convite, Eric. Um prazer participar e ouvir aí de você. Eu estou também me beneficiando dos bullets, de saber em última mão o que está acontecendo aí Brasília. Enfim, a gente está passando por um período bastante turbulento para a economia e para os mercados. A gente está juntando aí a saída da pandemia com a volta de alguns velhos problemas do Brasil e problemas novos aí que são criados por esse governo que enfim, a gente poderia ficar aqui mais uma hora discutindo, mas é um governo que aparentemente tem muito pouco controle sobre o que decide o Congresso, e mesmo dentro do próprio governo é muito difícil aí ver uma linha de atuação. É zero claro para a gente que o Ministério da Economia, o superministro de antigamente, controla alguma coisa, então a gente fica aí refém do noticiário do dia a dia, sem saber direito o que está se planejando. Então, enfim, enquanto durar isso, o mercado vai ter bastante agito pela frente. E essa falta de controle, Luciano, como você colocou, só tende a escalar, tá? Só tende a aumentar, porque quanto mais próximo de 2022, mais surge aqui a credibilidade político-eleitoral, o que, logicamente, impacta aí, normalmente questões orçamentárias e também questões fiscais. Bem, gente, eu fico por aqui, desejando a todos um bom domingo, uma boa semana e ótimos negócios.